Quantos quilos a pessoa pode perder tomando a metformina? Esse vídeo está especial. Eu sei que muita gente vai querer assistir justamente porque existem alguns médicos na internet que falam sobre o emagrecimento com a metformina. Uma vez eu vi, inclusive, um atleta de fisiculturismo que estava se preparando para subir ao palco lá da apresentação do campeonato de fisiculturismo. E ele falou como é que era a preparação dele, que incluía também o comprimido da metformina, o chamado Glifage, para secar. E aí hoje nós vamos falar sobre isso, cientificamente, como sempre. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. A metformina é uma medicação muito antiga. Ela é derivada da galegina, que é uma substância retirada de uma planta, que se chama Galega officinalis, e foi sintetizada pela primeira vez em 1922. Já em 1945, foi aprovada pelo FDA, que equivale à Anvisa lá dos Estados Unidos, para uso como tratamento do diabetes. E foram décadas e décadas e décadas como sendo a melhor medicação para tratar o diabetes. E é uma medicação já amplamente conhecida na medicina, inclusive seus efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais da metformina é justamente a perda de peso. Existem também efeitos colaterais relacionados à motilidade do intestino. E hoje, depois de surgirem os análogos de GLP-1 que promovem o emagrecimento das pessoas, já cientificamente comprovado, e o mecanismo é justamente o atraso no esvaziamento do estômago, faz o estômago ficar mais preguiçoso. Essa discussão com relação à metformina volta à tona. Eu já vi, inclusive, recentemente, um médico que estava na internet falando assim, todo mundo aí falando do Ozempic, mas existe uma outra medicação que é bem mais barata, inclusive o SUS paga de graça, que faz o mesmo efeito, que é a metformina. Na verdade, a gente precisa ter calma para a gente falar afirmações, principalmente em público, na internet. Quando eu venho aqui falar com vocês na internet, eu coloco o meu estetoscópio. Tem gente que pergunta, por que está de estetoscópio, doutor? Não tem nenhum paciente aí do seu lado? Eu coloco justamente para você se identificar como estando falando, ou pelo menos ouvindo, o que um médico está falando. Quando eu coloco o meu estetoscópio, significa que eu estou falando como médico. E eu tenho que ter muita responsabilidade no que eu falo para você. Por isso, eu estou te pedindo para você prestar atenção no que eu vou te explicar agora, sobre essa história de metformina e emagrecimento. Mas antes, deixa eu te dar uma dica especial. Se você já fez de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. E existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas através da internet, que se chama Emagrecimento Online. E por ele eu vou fazer uma avaliação pessoalmente do seu caso, vou solicitar exames para você e, se for necessário, vou prescrever medicações para otimizar os seus resultados. E a outra maneira é através do meu curso online, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais, e por ele você vai aprender toda a técnica de emagrecimento que eu utilizo para você utilizar aí para o resto da sua vida, para você emagrecer e nunca mais engordar novamente. Então eu espero que eu te ajude de alguma maneira. Para mais informações, acesse os links aqui na descrição desse vídeo, mas vamos ao que interessa. A primeira coisa que você tem que entender é que existe uma diferença quando a gente fala de medicina, de ciência, entre você achar e você provar. Existe uma diferença muito grande. Isso foi muito discutido na pandemia recentemente, quando existiam muitas teorias, mas poucas comprovações. Tirando a política da história, de ambos os lados, muita teoria, poucas comprovações. A questão é que, quando a gente fala em medicina, a gente
automaticamente remete à medicina baseada em evidências. O que é que significa isso? Para eu chegar aqui como médico e afirmar para você que a semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic, do Rybelsus e do Wegovy, que a semaglutida emagrece, que ela pode ser um tratamento para gordura no fígado e a esteatohepatite não alcoólica, e que ela previne infarto e AVC e morte cardiovascular, eu tenho que ter estudos para isso. Existem estudos. A questão é quando a gente fala assim, mas existem estudos. Existem estudos é um termo genérico quando a gente fala em ciência, porque os estudos dependem de metodologia. Como é que é isso? Você pode ter, eu tenho, por exemplo, 3 estudos científicos publicados. O primeiro deles, eu vou falar de mim, hein, para você ver que eu estou falando sério. Um dos estudos que eu tenho, na verdade, é o primeiro estudo científico do mundo que indicou a aspirina para tratar a Covid. Esse estudo é brasileiro, fui eu que fiz, juntamente com outros 3 pesquisadores, na época lá da pandemia. Vou até colocar a imagem dele aqui para você ver. Foi publicado aí, na Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. E ele também foi replicado em várias plataformas científicas, PubMed, Cielo, inclusive na Organização Mundial de Saúde. Passou mais de ano sendo o primeiro termo de pesquisa quando você colocava aspirin, Covid, o primeiro termo de pesquisa era justamente o meu estudo. Eu fiquei muito feliz e orgulhoso de ter tido essa oportunidade que Deus me mandou. Acontece que, apesar de eu ser feliz e orgulhoso com o meu estudo se trata de uma série de casos de 14 pacientes que foram tratados com aspirina e que sobreviveram. Pacientes que tinham os mais variados fatores de risco. Eu sei, pacientes que poderiam realmente ter morrido. Ok, eu entendi. Mas foi uma série de casos. Uma série de casos é o estudo mais simples que existe. Então, se eu mostro o meu estudo para alguém, ele vai dizer, tudo bem, Francisco, seu estudo, legal aí o que você está falando, mas isso aqui não prova nada. E realmente não prova nada, porque é uma série de casos. Aí você diz assim, sim, então a gente vai jogar esse estudo no lixo? Não. Qual é a função da série de casos? A série de casos é a primeira evidência. É a primeira. Porque a gente não pode fazer experiências com seres humanos. É proibido, é antiético, não pode. Então a gente tem que ter evidências iniciais que justifiquem a gente utilizar metodologias mais robustas para levantar novas evidências mais fortes. Então, voltando aqui para o meu caso, o segundo estudo do mundo foi o americano, que já foi um estudo observacional, caso e controle. Eles pegaram pacientes que internaram de Covid e analisaram retrospectivamente quem usava aspirina e quem não usava aspirina por outros motivos que não era Covid e avaliaram o desfecho. A conclusão foi que os pacientes que usavam aspirina prévia tiveram 35% a mais de sobrevida do que os pacientes que não utilizavam. Esse estudo prova o quê? Nada. É um estudo observacional. Esse estudo, ele não tem força científica para a gente dizer, vamos dar aspirina para todo mundo. Quem não entende de ciência, desde o estudo de Francisco, está lá dizendo, dá aspirina para o pessoal aí, pessoal. Francisco já fez um estudo aqui, já está provado. Não, não está provado. A evidência científica vai evoluindo. Aí veio o terceiro estudo. Veja que complexo. O terceiro estudo de aspirina para Covid foi o britânico, lá na Inglaterra, de um grupo chamado Discovery, que fez vários grandes estudos para Covid. E aí eles pegaram, se não me engano, 4 ou 5 mil pacientes, fizeram um ensaio clínico duplo cego, randomizado, multicêntrico, o melhor estudo que existe. Só que eles não podiam fazer esse estudo, do ponto de vista ético, sem antes os americanos terem feito o caso controle, que por sua vez os americanos não poderiam ter feito o estudo caso controle, do ponto de vista ético, sem antes os brasileiros aqui não tivessem feito a série de casos. Entendeu essa questão da evidência científica?
A conclusão lá da Inglaterra foi que os pacientes que utilizaram aspirina no ensaio clínico, os pacientes que entraram no hospital, que se agravaram, que iniciaram aspirina, não houve diferença de mortalidade em 28 dias, mas houve redução no tempo de internamento, em 12%. Aí, o que foi que a imprensa divulgou? Que a aspirina, infelizmente, falhou porque não alterou a mortalidade. Aí vem o médico que lê. Quem lida com Covid sabe, ou quem lidava, porque a Covid hoje em dia reduziu muito, sabe que um internamento de Covid dura pelo menos 60 a 90 dias. Então, esse estudo, houve uma falha de metodologia lamentável. Eles deveriam ter feito um estudo mais longo, de 60 a 90 dias, para poder ver os desfechos. E aí sim, a gente teria a aferição real do ensaio clínico. Mas o fato de ter reduzido o tempo de internamento indica que a aspirina apresentou uma intervenção no curso clínico da doença. O médico lê dessa forma. E aí, você vai dar aspirina para o seu paciente ou não vai dar aspirina para o seu paciente? Aí vai ter um médico que vai dizer assim, eu vou dar porque a aspirina é baixo risco e mostrou lá que reduziu o tempo de internamento, só por isso eu acho que vale a pena. E vai ter outro médico que vai dizer assim, não vou dar porque não alterou mortalidade, é uma medicação a mais. Os dois estão certos. Entendeu? Porque você vai no consultório, tem médico que fala uma coisa e tem médico que fala outra. Os dois estão certos por quê? Porque a evidência é fraca. Agora, quando a gente tem um consenso, que é um documento mundial, que chega assim, consenso brasileiro de Covid, não existe esse documento. Consenso europeu de Covid, não existe. Existe para diabetes, consenso americano de diabetes. Existe para colesterol, consenso europeu de dislipidemia. Enfim, de diabetes existe o europeu também. Por aí vai, brasileiro. Um consenso é quando juntam vários médicos diferentes, pegam todos os estudos que fizeram naquele ano e formam as condutas de consenso. E aí, quando você vai ler o consenso, aí você tem as orientações graduadas por força. Essa orientação aqui é uma orientação forte. É nível de evidência alta. Então é dito dessa forma. Não é dito faça, você é obrigado a fazer. Não. Ele está dizendo, ó, essa orientação aqui tem muito estudo forte e bom sobre isso. Entenderam? Agora vamos falar da metformina. A metformina é o seguinte, está lá na bula que as pessoas que têm diabetes, que usaram metformina, algumas pessoas perderam peso e acredita-se que tem a ver com questões intestinais. Não tem nenhum estudo, não existe nenhum estudo para pessoas não diabéticas. Não existe nenhum estudo, ensaio clínico duplo cego randomizado que testou metformina versus placebo para ver se emagrece mesmo ou se essa perda de peso foi uma mera coincidência. Então a gente não sabe. Se um médico chegar para um paciente e disser você vai usar metformina para emagrecer e ele não tiver diabetes, ele está errado. Está errado, não, mas o médico pode... Não, ele está errado. Isso é uma conduta que não corresponde às boas práticas na medicina, porque é uma conduta sem evidência diante de outras opções que nós temos que têm evidência. Os análogos GLP-1 e agora o análogo GLP-1 e GIP são classes de medicação que têm evidências fortes de emagrecimento. Então, utilizar a metformina para o emagrecimento não corresponde a uma conduta correta. É errado. Você não deve utilizar. Se você tem diabetes, você pode até emagrecer com a ajuda da metformina. Mas saiba que hoje não é o melhor tratamento para diabetes. Ela foi destronada. Tem até um vídeo aqui no meu canal, procura lá na playlist diabetes, que eu falo sobre isso. Qual é o melhor remédio para diabetes, que são com as novas orientações. Inclusive tem até um vídeo da metformina, novas orientações também, metformina atualizada. Você vai entender tudo isso, tá bom? Para diabetes, para emagrecimento, infelizmente, não. Aí você me pergunta, por que não investigam isso, Francisco? Por que não fazem um estudo? Eu vou lhe responder de uma forma bem sincera.
Porque a indústria farmacêutica não deixa de ser uma indústria. Então alguém vai ter que pagar por esse estudo. É um estudo caro, multicêntrico, né? Duplo cego, randomizado. É um estudo que custa milhões de dólares. Se algum governo quiser pagar, seria ótimo, porque ele vai fazer um bem, dar essa resposta para a gente, se metformina em pessoas não diabéticas emagrece ou não. Mas a metformina ela não tem mais benefício financeiro. Não dá para você tirar o dinheiro que você vai gastar na investigação vendendo metformina, porque ela não é mais nem vendida. Infelizmente, essa informação vai ficar ao vento, ninguém vai saber. E eu falo isso, mas eu também fui vítima disso, desse sistema. Quando eu fiz lá o meu estudo da aspirina, que eu vi o estudo da Inglaterra, que era a minha ideia de usar aspirina para Covid, eu sei que milhões de pessoas utilizaram o mundo afora depois do meu estudo e milhões de pessoas foram salvas, porque eu acredito nisso, mas eu não posso afirmar isso cientificamente, porque lá na Inglaterra fizeram um estudo com 28 dias, deveriam ter feito pelo menos com 60. E aí, vai fazer outro estudo? Infelizmente, não. Por quê? Porque as vacinas vieram, a pandemia esfriou e acabou. Então é isso. A vida é assim, a medicina também é assim. Por isso que você tem que ter um médico da sua confiança. Confie no seu médico. O médico é treinado para não deixar ninguém lhe enganar. A gente estuda isso na medicina. A gente diz assim, ó, quando uma pessoa do laboratório vem conversar com você, falar, você escuta, isso aí os nossos professores nos ensinam isso. Você escuta, trata ele bem, ele está ali fazendo o trabalho dele, mas nem tudo que ele fala é verdade. Tem alguma pegadinha aí, descobre, para você não sair já passando para o seu paciente o que o cara do laboratório te falou. Então isso você tem que saber como médico. E não se preocupem, se o seu médico for ético, for correto, existem maus profissionais em todas as profissões, tá, pessoal? Então fica atento, pega a referência aí com o seu médico. Se for uma pessoa correta, ele vai fazer essa filtragem para você, tá? Então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, um vídeo rico, carregado de um assunto que eu sei que vai gerar um pouco de polêmica, mas meu compromisso é com a verdade sempre. E se você está acima do peso, lembre, você tem que emagrecer. Emagreça do jeito certo, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.